A primeira barreira para pensar com clareza em meio ao caos é perceber a diferença entre o que realmente acontece e a interpretação que colocamos sobre esses acontecimentos. A mente humana tende a misturar fatos com histórias que contamos a nós mesmos, emoções e julgamentos automáticos. Quando isso acontece, qualquer situação, por mais simples que seja, se torna confusa e emocionalmente carregada, levando a decisões precipitadas ou a paralisia. Epicteto já alertava: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Esta frase é um lembrete poderoso de que o sofrimento e a confusão surgem da interpretação equivocada da realidade, e não da realidade em si. Aplicar essa lição exige prática constante. Ao receber informações, seja uma notícia alarmante, uma crítica ou um conselho, pergunte-se de forma objetiva: isso é fato ou interpretação? Fato é aquilo que pode ser verificado de forma independente, sem qualquer adição subjetiva. Opinião, suposição ou julgamento emocional não constituem fatos e, portanto, não devem ser tratados como base para decisões imediatas. Quando você treina essa separação, passa a observar o mundo com mais objetividade, reduzindo a influência de rumores, boatos e emoções externas sobre seu raciocínio. Além disso, separar fato de opinião é crucial para manter controle emocional. Se reagirmos às interpretações dos outros como se fossem fatos, nos tornamos reféns de informações externas, perpetuando confusão e ansiedade. Por outro lado, ao reconhecer o que é objetivo e o que é subjetivo, você cria uma base sólida para avaliar situações complexas, tomar decisões ponderadas e agir com precisão, mesmo quando todos ao redor estão perdidos ou reagindo impulsivamente. Essa prática é o primeiro passo para desenvolver uma mente estoica, capaz de navegar em meio ao caos com calma, clareza e confiança. Quando todos ao redor estão confusos, ansiosos ou reagindo de forma impulsiva, é fácil sentir-se perdido ou pressionado. A mente se dispersa, a energia se dissipa e a sensação de impotência aumenta. O estoicismo oferece uma solução direta e poderosa. Concentre-se apenas naquilo que depende de você. Epicteto ensinava que grande parte do sofrimento humano surge da tentativa de controlar o que está fora de nosso domínio. Ao internalizar esse princípio, você consegue direcionar esforço e atenção para ações que realmente produzem resultado, em vez de desperdiçar energia com frustração ou preocupação sobre o que não pode mudar. Aplicar isso no dia a dia exige disciplina mental. Sempre que surgir um desafio ou situação complexa, faça a seguinte análise: o que nesta situação depende exclusivamente de mim? Quais ações estão sob meu controle direto? E o que não posso alterar? Concentre-se unicamente no primeiro grupo de elementos. Por exemplo, você não controla a reação das pessoas a uma crítica, mas pode controlar como responde, qual postura adota e quais decisões toma a partir dela. A ação consciente sobre o que depende de você gera clareza e uma sensação profunda de poder pessoal. Focar no que está sob seu controle também reduz a ansiedade e aumenta a eficácia. Quando a atenção não é dispersa pelo que está além do seu alcance, você consegue agir com mais precisão, priorizar tarefas e manter a calma em meio à turbulência externa. Isso cria um efeito cascata. Sua postura calma influencia o ambiente ao seu redor, reduzindo confusão e transmitindo confiança a quem observa. Em essência, este princípio estoico transforma caos em oportunidade, permitindo que você permaneça centrado, racional e eficaz, mesmo quando todos à sua volta parecem incapazes de agir com clareza. Em meio ao caos coletivo, falar demais ou reagir impulsivamente é uma das armadilhas mais comuns e prejudiciais.
Pessoas confundidas tendem a se apressar em dar opiniões, buscar soluções rápidas ou justificar decisões emocionais. Para o estoico, o silêncio não é fraqueza, mas uma ferramenta estratégica de poder e presença. Observar antes de agir permite compreender o cenário com clareza, identificar padrões de comportamento e perceber detalhes que passariam despercebidos se houvesse pressa em intervir. Sêneca já afirmava que ouvir é a base da sabedoria, e somente aqueles que aprendem a pausar conseguem dominar situações complexas sem se deixar envolver pelo tumulto externo. A prática do silêncio consciente exige disciplina. Não se trata de evitar diálogo, mas de escolher cuidadosamente quando e como se expressar. Cada palavra deve ser medida, intencional e alinhada com princípios, não com emoção momentânea. Ao silenciar, você permite que outros revelem seus verdadeiros pensamentos e intenções, muitas vezes expondo fraquezas ou incoerências. Isso oferece uma vantagem estratégica, conhecimento adquirido sem confronto direto, permitindo decisões mais precisas e eficazes. O ato de observar, ouvir e refletir cria uma percepção mais profunda da realidade e evita que a mente seja arrastada pelo pânico ou opinião coletiva. Além disso, o silêncio fortalece presença e autoridade. Quem fala menos, observa mais e age com propósito se torna naturalmente respeitado. A consistência no uso do silêncio transmite confiança, autocontrole e clareza, tornando suas ações mais impactantes. No contexto moderno, isso significa não se deixar influenciar por notícias alarmantes, fofocas ou opiniões alheias, mas reagir com racionalidade e estratégia. Em resumo, cultivar o silêncio e a observação transforma o caos em oportunidade, permitindo que você pense com clareza e haja de maneira decisiva, mesmo quando todos à sua volta parecem confusos e precipitados. A clareza mental não surge por acaso. Ela é cultivada através de práticas diárias de reflexão e autoconsciência. O estoicismo ensina que começar e encerrar o dia com atenção plena aos próprios pensamentos, decisões e prioridades fortalece a mente e cria disciplina emocional. Pela manhã, a reflexão serve para planejar ações, definir objetivos claros e alinhar o comportamento aos princípios que realmente importam. Antes mesmo de iniciar atividades ou enfrentar desafios, o homem estoico questiona: quais ações hoje dependem de mim? O que posso fazer para avançar com eficácia e integridade? Essa prática não é sobre pressão ou sobrecarregar a mente, mas sobre estabelecer foco e direção, eliminando distrações antes que elas surjam. Ao final do dia, a reflexão noturna tem papel igualmente vital. Revisar decisões, observar reações emocionais e analisar resultados permite aprendizado constante sem julgamento cruel. Sêneca enfatizava a importância desse ritual. Compreender onde se falhou, reconhecer ações virtuosas e planejar melhorias cria um ciclo contínuo de desenvolvimento pessoal. Esta prática fortalece a disciplina interior e ensina a não se apegar a erros, mas sim a extraí-los como aprendizado. Ao transformar cada dia em uma oportunidade de avaliação e ajuste, a mente se torna mais estruturada, resiliente e preparada para situações complexas ou inesperadas. Além disso, esse hábito diário desenvolve paciência e estabilidade emocional. Quando todos à sua volta estão agitados ou reagindo de forma impulsiva, o estoico mantém clareza porque já treinou sua percepção e resposta. A reflexão matinal prepara para agir com propósito, enquanto a noturna consolida aprendizado e autocontrole. Com o tempo, essas práticas criam uma mente que opera de maneira consistente, não influenciada por pânico, opinião alheia ou caos externo.
O homem que reflete diariamente desenvolve não apenas discernimento, mas também uma presença tranquila e respeitável, capaz de pensar claramente, mesmo quando tudo ao redor parece confuso e desordenado. Em meio ao caos e à confusão coletiva, muitas pessoas se deixam levar por opiniões alheias, emoções momentâneas ou modismos passageiros, confundindo reação com decisão. O estoicismo ensina que a verdadeira clareza nasce da firmeza em princípios, não na adaptação constante a tudo que se ouve ou vê. Princípios são valores internos, universais e consistentes, enquanto opiniões são mutáveis, voláteis e frequentemente baseadas em medo, ignorância ou interesse pessoal. Quando alguém mantém princípios claros, sua mente permanece centrada, independente do comportamento caótico ou da pressão externa. Essa disciplina interna cria uma bússola mental que orienta decisões, mesmo em situações complexas. Um estoico questiona antes de agir. Essa decisão está alinhada com meus valores ou estou sendo arrastado pela opinião coletiva? Manter essa consistência exige coragem e autoconsciência, pois muitas vezes ir contra o fluxo social implica enfrentar críticas, resistência ou incompreensão. No entanto, é justamente essa constância que garante respeito, autoridade e resultados confiáveis. Ao decidir com base em princípios e não em emoções ou julgamentos alheios, evita-se erros comuns, motivados por impulsividade, vaidade ou pressão do grupo. Além disso, princípios firmes fortalecem o caráter e a reputação. Pessoas confiáveis e consistentes são naturalmente valorizadas e ouvidas, enquanto aqueles que mudam constantemente de opinião perdem credibilidade. A prática estoica diária de revisar valores e aplicá-los de forma consciente transforma pequenos atos em demonstrações de integridade, criando uma presença sólida e confiável. Quando todos ao redor estão confusos ou indecisos, quem se mantém fiel a princípios não apenas mantém clareza, mas também se torna referência, alguém capaz de guiar decisões e influenciar positivamente sem recorrer à manipulação ou imposição. Em essência, a força de um estoico não está na quantidade de informações que absorve, mas na capacidade de discernir e agir conforme princípios inabaláveis. Esse alinhamento interno gera confiança, poder pessoal e estabilidade emocional. Ele não se curva à opinião pública, não cede a pressões passageiras e não reage impulsivamente. Ao praticar diariamente a adesão consciente a valores firmes, desenvolve-se uma mente clara, estratégica e inabalável, capaz de pensar e agir com precisão, mesmo quando todos ao redor estão perdidos ou confusos. A clareza mental não surge por acaso. É resultado de disciplina, autoconsciência e prática constante. Um homem que mantém a mente organizada em meio ao caos não é sortudo, mas treinado. O estoicismo ensina que quando todos estão confusos, reagindo por impulso ou sendo arrastados por emoções, quem preserva princípios, discrimina fatos de opiniões e concentra-se apenas no que pode controlar, se torna uma força silenciosa e estratégica. Essa presença serena e firme gera influência natural, respeito e autoridade, sem necessidade de gritos ou demonstrações externas de poder. Aplicar estas 5 lições, separar fato de interpretação, focar no que depende de você, praticar silêncio e observação, refletir diariamente e manter princípios firmes, cria uma mente resistente às distrações, manipulações e pânicos coletivos. Cada decisão tomada com base na razão e nos valores internos fortalece autoconfiança, disciplina e coerência. A verdadeira clareza não é apenas pensar corretamente, mas agir com consistência e propósito, mesmo quando ninguém ao redor compreende ou valoriza sua postura. Em um mundo caótico, a mente clara é uma arma invisível. Ela permite escolher caminhos corretos,
antecipar problemas e agir com precisão enquanto outros se perdem em reações impulsivas. Quem aplica essas lições estoicas transforma a própria vida, evita erros comuns, mantém a serenidade diante de crises e constrói uma reputação de confiabilidade e firmeza. O poder do silêncio, da observação e da ação alinhada a princípios supera qualquer tumulto externo, pois quem domina a própria mente, mesmo quando todos estão confusos, domina a realidade ao seu redor. Em resumo, clareza é liberdade. Clareza é força. Clareza é poder silencioso.